Oi, nono ano! Estamos aqui de volta com mais uma aula de ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e hoje nós vamos dar continuidade a essa parte da herança genética, diversidade genética, que está relacionada com a evolução dos seres vivos, tá certo? Quem está aqui para me ajudar a passar esse conhecimento para frente é a nossa intérprete de Libras, Karen. Karen faz essa acessibilidade aos estudantes surdos e todas as pessoas surdas que possam aí estar querendo aprender um pouquinho mais aqui com a gente, né? E também está aqui no estúdio comigo a professora Isabel Borges. Seja bem-vinda, professora. Olá, Carol. Estou aqui ligadinha em relação ao chat, Carol, porque eu estou atenta a todos vocês, alunos, que estão participando. Então, vamos lá, vamos todos atentos nessa viagem aí que a professora Carolina preparou. Não esquecendo que ela está lembrando que a gente vai primeiro fazer um resgate da aula passada. Vamos lá, Carol? É isso aí, prof. Então, na última aula, o que foi que nós vimos, pessoal? Nós conhecemos Darwin e Lamarck e suas teorias, né? A teoria da evolução e o mecanismo da seleção natural, a lei do uso e desuso, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né? E também evidências da evolução. Começamos aí a ver um pouquinho das evidências da evolução. E para a gente continuar nessa pegada, né, vamos ver aí mais algumas evidências da evolução, tá certo? Na última aula, a gente parou aqui, ó, nessa parte, né, na anatomia e embriologia. Então, essa anatomia e embriologia, elas veem o quê, né? As características compartilhadas pelos seres vivos podem indicar uma ancestralidade evolutiva comum. Então, essas características são importantes aí para indicar de onde nós fomos originados, né? E quando eu falo fomos originados, eu estou falando de todos os seres vivos, não só os seres humanos, tá certo? Então, a gente vê essa árvore da vida. Joga aí, Vanessinha, para eles enxergarem melhor. Vimos aí a árvore da vida, que foi essa daí especificamente, um esboço aí do que Darwin realizou nos estudos dele, né? Então vemos essa árvore da vida e na aula passada nós vimos um videozinho falando sobre essa questão toda aí da ancestralidade, né? Então quem perdeu, vai lá na última aula e confere aí esse vídeo bacana, tá certo? E nessa história de ver a ancestralidade, nós temos aí a biologia molecular. A biologia molecular, quando a gente faz o estudo de biologia molecular, né, a gente pode encontrar semelhanças entre essas moléculas biológicas e aí, a partir dessa semelhança, podemos montar uma árvore da vida, um pouquinho diferente da de Darwin, né? Porque agora nós temos tecnologia para investigar a parte molecular de cada ser vivo. Então, a partir dessa biologia, né, dessa composição de moléculas do ser vivo, a gente consegue montar essa árvore e ver quem está próximo de quem nessa árvore da ancestralidade, tá certo? Então, aqui na biologia molecular, a gente vai observar o quê? Quem tem o mesmo material genético, né, DNA, os códigos genéticos, como é que eles são? São semelhantes, são muito distantes uns dos outros, né? Então, também se ocorre o mesmo processo de expressão gênica, né, que inclui aí a transcrição e a tradução do nosso material genético, tá certo? Então, olha que coisa interessante, né? A tecnologia, a ciência também ajudando a gente a fazer toda essa construção aí da vida, né? Quem é próximo de quem dentre os seres vivos. Isso é muito legal, né, professora? Pois é, Carol, mas a gente não pode esquecer, né, pessoal, também da valorização de quem antes, né? Quem não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje, uma tecnologia avançada, mas que já começou, né, há algum tempo atrás, a traçar, a fazer algumas evidências, a apontar essas evidências, e hoje, através, né, de todo esse mecanismo, de toda essa estrutura que as novas tecnologias trazem para a gente e apresenta para a gente, aí fica um pouco mais fácil. Não é? Com certeza. Então a gente está sempre lembrando aqui, eu e a professora Isabel, né, dessa questão dos cientistas do passado, né, dos evolucionistas, no caso de Darwin aí, que trouxe todo esse conhecimento, essa base do conhecimento, para que depois
com a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, econômico da sociedade, a gente pudesse ter essa oportunidade de pegar esses primeiros estudos e poder avançar, aplicar, porque a ciência faz isso, né? Então, temos os conhecimentos de base e, a partir deles, os cientistas vêm, gente, e aplicam esse conhecimento para poder melhorar e evoluir dentro da ciência, tá certo? Então, uma característica bem legal aí que a gente pode dar de exemplo é essa questão do gene que codifica a insulina, né? Então, para identificar aí, será que determinados seres são próximos ou separados? Tem aí esse gene da insulina, que pode estar tanto em seres vivos como em outros, tanto em seres humanos, desculpa, quanto em outros seres vivos também. Então, isso aproxima também, essa característica pode aproximar, né, na visão aí da biologia molecular, aproximar esses seres vivos que apresentam essa característica, tá certo? Então, é só um exemplo para vocês conseguirem entender como é esse estudo todo dentro da biologia molecular, que características que podem aproximar ou não alguns seres, tá certo? Olha que bacana. E aí, gente, dentro da anatomia e embriologia também temos essa parte aí das características físicas, não só da biologia molecular, né? Então, essas características físicas podem ser compartilhadas, sim, de um ancestral comum. E aí a gente chama essas características de homólogas, quando elas são compartilhadas. Então, a gente consegue ver aí, né, um braço humano com todos os ossos, né, o húmero, una, os carpais, né, as falanges, que são os dedos, o rádio e tudo mais. A gente pode ver essa evolução, essa homologia entre partes físicas, né? Então, ó, o humano, o cão, o pássaro e a baleia, todos eles, né, compartilham essa evolução aí. Então, joga na tela, Vanessinha, por gentileza. Olha só, na baleia, como é o esqueleto, né, nessa parte do braço, né, que no caso da baleia não é o braço, né, é o membro ali, como se fosse uma barbatana não, né, professora? É uma nadadeira. Uma nadadeira, exatamente. No pássaro, né, a asa do pássaro, olha só, todos esses ossos que estão aí coloridinhos da mesma cor, né? Os ossos vermelhinhos, tanto no humano, no cão, no pássaro e na baleia, tem branco, tem amarelinho, todos eles compartilham essa homologia. É muito legal isso, né? Ver essa evolução dentro dos seres vivos de espécies diferentes, né, professora? Bem interessante. E também temos outra forma de avaliar essa evolução, né, através dos fósseis. Quem nunca ouviu falar em fóssil, né? Quem nunca assistiu a algum filme, né, Indiana Jones e toda aquela história do Parque dos Dinossauros, né, que também mexe muito com essa questão evolutiva, né, do passado, os animais que já viveram aqui, né, que tanto fizeram pressão, né, os dinossauros faziam uma pressão seletiva no ambiente muito forte, né, tanto que os mamíferos só conseguiram evoluir depois que os dinossauros foram extintos. E aí, muitos desses animais, através, né, dessa morte de animais vegetais ao longo do tempo, eles foram ficando ali presinhos em rochas sedimentares. Então, olha só, aqui a gente consegue ver um esqueleto de um animal completo, né? Também conseguimos ver aí um pincelzinho, porque esse trabalho dentro desse estudo de fósseis é muito minucioso, né, professora? Para poder não destruir o material, né? Pois é. Como você colocou aí tão bem, Carol, a questão do tipo de solo, né? Então, um solo onde não tem a presença de decompositores. Isso. Então, a gente não vai encontrar bactérias, não vai encontrar fungos. Olha, né? Aí a rocha sedimentar, professora. A rocha sedimentar. É bem interessante para vocês saberem e como é que ficou durante tanto tempo. Porque aí, olha, a compactação das camadas desse tipo de solo fez com que se pressionasse, né? E preservasse, porque não tem decompositor. Exatamente. Então, aí a gente também vê a importância do decompositor na questão aí do ciclo da vida, mas também a falta dele nesse tipo de solo, a importância, porque a gente tem aí, olha, registro de como eram algumas espécies no passado. E aí é tão interessante quando os cientistas encontram, né, um esqueleto completo, né, de um animal que viveu há muitos anos atrás, né, e dependendo da datação de carbono, a gente sabe quanto tempo que ele está ali, né, por aproximação. Isso é muito bacana. E aqui a gente tem um exemplo bem legal, né, de espécies
de evolução aí dentro do cavalo, né? Então, essa espécie de cavalo, olha só como evoluía. A gente vê aí tanto o esqueleto completo, como o crânio, também as patas. Então, é muito legal isso, essa existência de espécies extintas, né, na nossa história evolutiva, contando toda essa história aí dentro daquela espécie. Então, fósseis é essencial também, né, mais um mecanismo aí para determinar essa evolução dos seres vivos, tá certo? E aí a gente vai começar essa parte de genética, né, da herança genética e tudo mais. Então, vamos voltar nessa parte de evolução, juntando aí com a parte genética. Então, Thomas Malthus, né, foi um desses cientistas do passado, né? E ele escreveu um ensaio sobre o princípio da população. Então, a gente falando em populações, né? Ele escreveu sobre população humana, né? Porque ele fala, ó, de crescimento rápido da população versus a lenta produção de alimentos. Então, se os seres humanos, o crescimento da população humana não acompanha a produção de alimento, o que é que vai acontecer? As pessoas vão passar fome, não é isso? Pois é, então por isso que a agricultura é uma das economias mais, né, vindouras aí, não. Também, mais desenvolvidas também, né, pois professora? Porque Porque ela é também é quem necessário. determina também esse crescimento, Esse né, ritmo, né? da população. Exatamente. Então, gente, se a gente leva isso para uma coisa mais ecológica dentro de um ambiente natural, né? Tirando o ser humano aí dessa perspectiva. Então vamos para uma floresta, né? Então, quando há um boom populacional muito grande, a gente diz um boom populacional é de crescimento desenfreado de uma população, de qualquer espécie que seja no ambiente natural, tá certo? Então, por algum motivo, houve esse crescimento. Geralmente, a ausência de predadores daquela espécie, né? Um desequilíbrio no ecossistema, faz com que uma espécie possa se sobressair em relação às outras. Então, esse crescimento, será que a disponibilidade de alimento vai acompanhar esse crescimento populacional? Então, vocês conseguem perceber isso? Numa situação dessa, então, de crescimento populacional e ausência de comida, aqueles indivíduos das espécies vão precisar, né, ter um jogo de cintura ali, né? Então, nessa história, começa a entrar o quê? A seleção natural, né? Que vai selecionar ali aqueles indivíduos que conseguiram se adaptar a mudanças ambientais, à pressão do ambiente, né? Aqueles que não conseguiram, não conseguem passar seus genes para frente. Então, temos toda essa coisa ecológica aí por trás também, né? Que eu acho super interessante, essa parte de ecologia. E aí, já dando essa olhadinha para o lado da evolução, a gente já falou de Darwin e de Wallace, né? O Wallace, gente, ele escrevia para Darwin, né? Mas naquela época era uma coisa mais difícil, né, professor? Esse negócio de escrever para o outro, né? Porque muitos meses para se comunicar. Porque às vezes até eles estavam em continentes diferentes, né? Então ia ter a questão aí do transporte. Teria que ser as grandes embarcações para chegar, né? Então a gente vê aí a questão de como se comunicava e como a gente se comunica hoje. Então a gente também hoje é instantâneo, né? Aquela então coisa. A evolução também na questão da nossa comunicação. Isso. Né? Mas mesmo assim eles estavam, né, Carol, sempre se comunicando. Estavam se comunicando na medida do possível, né? Na medida de que aquela época permitia, né, essa comunicação, sim. Então, o Darwin recebeu uma cartinha de Wallace falando, né, sobre o processo de seleção natural. E não sabia ele que os dois estavam trabalhando, né, naquela mesma visão, sendo que cada um tinha uma visãozinha diferente relacionada à seleção natural, né? Mas aí, o que aconteceu nessa história? Os dois chegaram a essas conclusões aí, ó. Primeiro, de que se a seleção natural, né, que é a diversificação e adaptação dessas espécies ao longo de várias gerações. Não é uma coisa que ocorre do dia para a noite, né, pessoal? Isso não é do dia para a noite, isso é ao longo de muitas gerações, tá certo? Porque o tempo, ele é essencial aí para que ocorra esse mecanismo de seleção natural, tá certo? Para selecionar os indivíduos de cada espécie, para que venham gerações futuras ali, né? E a diversidade genética, a carga genética seja passada para frente, tá certo?
E espécies semelhantes descendem de um ancestral comum, também foi uma das conclusões que eles tiraram. E a divergência aí, né? Divergir e acumular características que as diferenciam e as tornam adaptadas ao ambiente. Então, as espécies, elas poderiam divergir e acumular essas características que iam sendo passadas, né, ao longo do tempo, diferenciando essas características e tornando elas ali, se ela é uma característica boa para aquele ambiente, a espécie ganha. Agora, por que eu estou falando isso, se? Porque, gente, essas adaptações, elas ocorrem aleatoriamente. E a gente vai entender o porquê dessa aleatoriedade daqui a pouco, tá certo? Não é uma coisa que, eu sou uma espécie que estou ali habitando o semiárido, e aí agora eu vou me mudar para me adaptar ali. Não é assim não, né? Como as espécies de plantas, por exemplo, da nossa caatinga no interior, né, do nosso estado. Aí o que é que acontece? Os cactos têm lá seus espinhos, que são adaptações contra a perda d'água, né? Tem os pelos também, que são adaptações contra a perda de água. Mas os cactos começaram a desenvolver isso por conta do ambiente onde eles estavam? Não é bem assim não, tá? Então as coisas acontecem aleatoriamente. Não é isso, professora? Isso mesmo, Carol. E aí eu vou lembrar aí um fato que às vezes pensa que a adaptação só vai ser desvantagem se apresentam categorias, né, diferentes e que não sejam vantajosas ao que ele estava. Exatamente. Adaptação é qualquer situação. É. Então, vamos dizer, você saiu de uma moradia bem apertadinha e foi para uma casa grande, você vai sofrer com essa adaptação. E o inverso também. Embora que muita gente pense que a adaptação só vai ser, vamos dizer assim, difícil, sofrida, se for desvantagem. Exatamente. Mesmo que apresente mesmo coisas que sejam coisas favoráveis também, né? Pode ser uma coisa boa também, né? Não, Sim, não só no mesmo assim vai ter que se adaptar. Mas mesmo assim tem aquela coisa da mudança, né? Vocês sabem, a gente como seres pensantes, a gente, quando as mudanças chegam, a gente às vezes fica, não sei, mesmo se for uma coisa boa, né? Sair de um emprego para outro. Será que é uma coisa? Sair de uma escola para outra. Mas e aí? Como você sai de uma escola para outra? Vou perder meus amiguinhos. Mas você também pode pensar, vou ganhar amigos novos. Não é, professora? Vou conhecer pessoas diferentes, né? Vou trocar, né, informações diferentes, aprender mais com pessoas diferentes, né? Tem toda uma conversa aí por trás, né? Não é uma coisa tão amedrontada, mas você consegue. Todos conseguimos, né? Todos passamos por mudanças o tempo inteiro, né, professora? Com certeza. Que a vida da gente é essa. Então, falando em mudanças, existem essa história da especiação, que é o processo de formação de novas espécies. Então, a especiação, ela diz o seguinte, ó. Tem que haver uma variabilidade, né, para ser uma especiação. Então, a variabilidade dentro de indivíduos da mesma espécie que vão se tornando diferentes entre si. Mas por que, né, que eles vão se tornando diferentes entre si? Também, ó, a atuação do processo de seleção natural. A seleção natural tá aí, esse mecanismo, ele atua dentro da especiação, certo? E o isolamento reprodutivo. Duas populações da mesma espécie tornam-se diferentes entre si. Então, isolamento reprodutivo. Para ver o isolamento reprodutivo, a gente pode dar o exemplo aqui do isolamento geográfico também, né? Porque se há isolamento reprodutivo é porque esses indivíduos da espécie, eles não se encontram naquele ambiente. Não é isso? Então, o isolamento reprodutivo é uma consequência do isolamento geográfico, tá certo? Então, vamos observar aí essa figura, né? Temos aí a população original. Vocês veem que é uma unidade só, uma coisa só. O primeiro passo da especiação é formar algum tipo de barreira, que pode ser uma barreira natural, por exemplo, um terremoto, pode abrir aí uma fenda e separar as espécies, né? Então, também temos um exemplo bem importante no início da formação do nosso planeta, né, professora? Sim. Né? A senhora quer comentar sobre a Pangeia e tudo mais? E essa questão aí que Carol colocou, né? Alguns estudiosos, geógrafos, falam que toda parte do território, né? De todo o planeta, a parte densa, a parte solo, era uma só. Era como se tivesse um lado água, outro lado a terra firme.
E aí, diante, né, não só de terremotos, mas de maremotos e de outros movimentos, essas placas soltaram. E aí a gente pode até dizer, uma curiosidade para eles, né, Carol? Observa o globo terrestre, o mapa mundi, e tenta visualmente encaixar os pedacinhos. Parece, gente, um quebra-cabeça, não é isso, Parece Carol? com quebra-cabeça. Especialmente se você pegar o nosso Brasil mesmo, né? Isso, E e tentar encaixar ali aonde, prof? Na Na África. África, que tá lá do outro lado, o Oceano Atlântico separando a gente, né? Mas isso não é à toa, né? Que se parece aí essa costa africana, né? Do continente africano, com a costa aqui do nosso país, né? A gente vai conseguir dar uma encaixadinha ali, se vocês prestarem bem atenção. Então, primeiro passo da especiação é essa barreira, né? Essa barreira geográfica, que pode acontecer por conta desses eventos, desses fenômenos naturais mesmo da geologia do nosso planeta, né? Como a professora Isabel falou, maremotos e terremotos e tudo mais, tá certo? Então, o próximo passo aqui, depois de formar-se uma barreira, é a evolução do isolamento reprodutivo, porque aí a gente está vendo uma separaçãozinha aí, ó, de um ladinho tem um verdinho mais claro, meio amarelado, inclusive, né, do outro lado o verdinho. Então, essas duas populações da mesma espécie não se encontram mais, e isso depois de muito tempo nessa separação, elas podem evoluir para outras espécies. Né? Evoluir aí, cada uma, ela vai mudando ao longo de tempo, tá? Não é uma coisa curta, não. É aquilo que eu falei para vocês, né? Esse mecanismo de seleção natural também, ele trabalha ao longo de várias gerações. E aí, como elas estão separadas em isolamento reprodutivo, começa o quê? A haver mutações, né, professora? E a gente vai falar sobre isso. Então, ó, o que a genética tem a ver com a diversidade de seres vivos? Olha só, temos aí a história da replicação e duplicação do DNA, que são a mesma coisa, tá? Replicação ou duplicação. No processo de replicação ou duplicação do DNA, o que ocorre? Processo que ocorre para a transmissão do material genético. Então, ocorre essa duplicação do DNA para poder ser passado para a prole, né? Esse DNA, tá certo? Então, nesse processo vai haver a divisão celular e tudo mais, porque para que surja um outro ser, a divisão celular acontece, né? Então esse material aí vai ser dividido entre as células filhas. Que material, professora? O material dos pais, né? Da mamãe e do papai vai ser passado para frente para as gerações futuras, né? Através das suas células, tá certo? Então, a carga genética a gente recebe e ela está presente aonde? Dentro das células, no nosso DNA, o nosso material genético. Então, isso acontece aqui durante a divisão celular, tá certo? A replicação vai ocorrer na fase da intérfase, que é aquela fase de estágio que a célula passa para se preparar para a divisão. Então, nessa hora da intérfase, né, mitose, meiose aí, tanto para ocorrer a mitose, que é a divisão das células do nosso corpo, quanto a meiose, que é o quê? A formação dos gametas. Então, o papai e a mamãe, para poder gerar você, vai ter que unir aí tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino, né? Gameta masculino, o espermatozoide. Gameta feminino, o ovócito feminino, tá certo? Então, nessa união aí, surge a mistura do material genético, onde surge a gente, né, professora? Pois que a gente é. também é filho, né? E lembrar, Carol, que assim, cada um só está levando, gente, 50% das características. Porque se fosse uma célula completa, se o gameta masculino e o gameta feminino fossem completos, não teríamos como ter característica dos dois. E nós temos característica dos dois. Então, veja aí que fantástica essa questão quando a gente se refere a essa genética, gente. Veja que é algo que chama a atenção da gente e curiosidade. Eu acho que vocês também estão curiosos. Exatamente. Mas ainda tem mais, né, Carol? Tem mais. Então, nessa duplicação e nessa replicação do DNA, que são a mesma coisa, o que é que acontece? Então, ó, a duplicação ela é estável, acontece os mecanismos de reparo do DNA, que isso é tudo natural, tá certo? Mas pode haver umas alterações aí na sequência dos nucleotídeos que estão presentes no DNA, que formam o nosso DNA. E aí a transmissão dessa herança para frente é que vai passar essas alterações nas sequências de nucleotídeos. Então,
A replicação do DNA acontece dessa forma, e aí, gente, com essa alteração na sequência de nucleotídeo é que acontecem as mutações genéticas, tá certo? Então, dessa forma, acontecendo as mutações é que está relacionado com o mecanismo de evolução, né? Então, uma coisa aleatória dentro do nosso DNA, que muda ali, ó, durante a replicação desse DNA para ser passado para frente a herança, é aí que acontece a mudança dentro de uma espécie, quando acontece uma mutação genética. Então, essa mutação genética, né, essa transformação de uma base nitrogenada em outra e ocorrendo a perda ou adição desses nucleotídeos. Vamos ver aqui só um exemplo desses nucleotídeos. Olha só, a gente tem do seu lado direito, aliás, do seu lado esquerdo, o filamento normal do DNA. Então, temos as basezinhas aí, ó, tá vendo? As proteínazinhas, tudo mais. Quando chega lá embaixo, quando termina essa duplicação do DNA, a gente tem o quê? A formação de uma proteína normal. Ocorreu tudo certo. Então, aí não tem mutação. Mas, quando a gente vai olhar essa outra verdinha aí, né, do seu lado direito, o DNA, vai haver uma substituição aí do nucleotídeo dentro desse DNA. Então, quando ocorre essa mudança, no final das contas, a proteína vai estar alterada. Então, quando ocorre uma coisinha dessa assim, ó, mutação genética, tá certo? Então, a partir disso, as mutações genéticas e a evolução se encontram, tá certo? Então, ó, surgimento de genes alelos em uma determinada população. Surgimento de uma nova característica aí dentro do gene da gente, né? Então, ó, se essas características determinadas forem favoráveis, lembra que eu e o professor Isabel já comentamos isso aqui, né? Então, se as características determinadas aí, nessa mudança genética, forem favoráveis à sobrevivência e reprodução dos indivíduos, essas mutações se estabilizarão na população. E eu vou mostrar aqui esse exemplo que eu acho super simples e tranquilo, né, prof? Vamos dizer que a gente tem aqui os ursinhos, os ursos, né, marrons, morando em um dos polos. Aí o que acontece? Vem uma doença, alguma coisa, né? Uma doença que faz com que aqueles ursos comecem a ter algum problema ali, vai diminuindo a população de urso. Mas se ocorrer uma mutação genética nesses ursos, eles vão passar para a próxima geração características diferentes. E aí, a partir dessa cozinha, ó, aparece outro ursinho. E aí eles se recuperaram dessa doença, mas a gente sabe que urso é topo de cadeia. Quem é que pode acabar com esses ursos, professora, no ambiente natural deles? Pois é. Aí a gente já vai começar a perceber um outro assunto, Carol, que é a questão aí, olha. Ele tem a vantagem e a desvantagem, mas a gente vai ver também uma questão de uma cadeia alimentar. Isso. Né? Então, veio a doença, eles tiveram a capacidade, né, de reagirem, de saírem desse mal, mas ao saírem, já começou a aparecer uma nova característica, e essa nova característica veio com vantagem. Exatamente. Né? Vantagem em relação aí ao predador. Exatamente, vantagem em relação ao predador. Então, o que acontece? Se esses ursos começam a assumir daquele ambiente por conta de uma pressão ambiental que o ser humano, por exemplo, pode dar, né? Ou seja, retirando aqueles animais do ecossistema deles por algum motivo, ou seja, por uma caça predatória, né? O que quer que seja. E aí, já ocorreu uma mutação genética, onde esse urso agora, já apareceram ursinhos brancos, né, indivíduos brancos ali, o branquinho consegue se esconder mais fácil naquele ambiente. Por quê? Porque ele se parece com aquele ambiente. Então, aí está uma vantagem adaptativa, né, professora? Pois é. Muito legal isso. E essa vantagem pode ser passada para frente porque é genética, né? Então, ó, a mutação é um fenômeno não adaptativo. Ela ocorre aleatoriamente, gente. Então, essa mudança aí foi uma vantagem que essa população de ursos recebeu, tá certo? Então, não possui a função de tornar um indivíduo mais adaptado. Aquilo ali foi aleatório e, com isso, aquela população de ursos pode sobreviver e passar essa herança genética para frente. Isso é bem interessante, né, prof? Estamos encerrando nossa aula, professora. Oh, que legal. E aí, gente, estamos encerrando e vai aí o recadinho, né? Mais uma vez, se você perdeu a aula anterior, vai lá no YouTube, revê a aula e volta a assistir essa de novo. Eu acho que vai se encaixar bem melhor. Então, a gente já está se despedindo. Tchau, tchau. E a professora Carol, acho que tem um recadinho final. Fiquem atentos.
É verdade, professora Isabel. Então, vocês tirem suas dúvidas com seus professores da escola de origem. É muito importante essa conexão entre vocês, tá certo? E nós aqui estamos sempre também à sua disposição, tá certo? Na próxima aula a gente continua falando de diversidade genética, evolução, tudo mais. Um beijo, até a próxima.